Olá a todos, eu sou Aslan Isal, sou estudante de Geografia na URGS Litoral Norte e esse é um trabalho para a matéria de Educação e Diversidade 2026/1. Quando nós olhamos para a geografia dos corpos trans e travestis no Brasil, a primeira coisa que nos salta aos olhos é a forma como a nossa sociedade percebe e codifica as nossas existências. Tomando ponto de partida a 10ª edição do dossiê publicado agora em 2026 pela Rede Trans Brasil, intitulado A Geografia dos Corpos Trans, somos confrontados com uma urgência metodológica: desconstruir a percepção social e estatística que reduz trajetórias de vidas inteiras a um destino pré-estabelecido. É quase um consenso no debate público a afirmação de que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. No entanto, se operarmos com o rigor da ciência demográfica, classificar esse número como uma expectativa de vida é uma imprecisão estatística. Como bem argumenta a pesquisadora Sayonara Nogueira no dossiê, fixar a percepção social puramente nessa métrica é um fatalismo que invisibiliza as travestis e homens trans que conseguem envelhecer. Esse dado de 35 anos não é um limite biológico, é uma média aritmética das idades em que essas pessoas são assassinadas no nosso país. É um dado sobre morte violenta, uma métrica da nossa falha civilizatória. Essa distorção estatística ocorre porque o Estado brasileiro, em seus centros de registro de saúde, recusa-se a coletar de forma sistemática a categoria identidade de gênero. A sociedade olha para esses corpos, mas o Estado não contabiliza na vida, apenas na morte. E muitas vezes nem na morte. Como afirma a presidenta da Rede Trans Brasil, Tatiane Araújo, sem dados não há problema. Se o problema não existe oficialmente, não há verba nem interesse político em resolvê-lo. É para confrontar essa cegueira institucional que hoje eu quero focar no principal laboratório dessa percepção social, o ambiente educacional e o direito fundamental ao uso do nome social. O dossiê de 2026 nos traz um indicador quantitativo, histórico e ambivalente. No ano de 2024, mais de 9 mil estudantes trans foram identificados nas redes estaduais e públicas do ensino utilizando o nome social. Esse número expressivo é uma vitória política inegável da militância e do direito à autoidentificação, apesar de que, enquanto eu ainda era estudante, para me identificar com o meu próprio nome, apenas um responsável poderia fazer isso no meu lugar. Eu não tinha o direito de me auto-identificar na minha própria escola. Já mudou alguma coisa? Não sei. Aliás, eu falei estudante, né? Na época que eu era estudante de ensino médio. 2 anos atrás. Desculpa. Enfim. Porém, quando contrastamos esse dado com o perfil de ocupações das vítimas de homicídio em 2025, a categoria estudante permanece tragicamente visível, emparelhada com a categoria profissional do sexo. Por que isso acontece? Porque a validação do nome social na folha de chamada ou na matrícula escolar é apenas o início de uma batalha cultural complexa contra a percepção da própria sociedade. Muitas vezes, a aceitação burocrática do nome social não se traduz em acolhimento humano nos corredores da escola. A escola, refletindo o preconceito social, passa a perceber os estudantes trans que exigem o seu nome social não como sujeitos de direitos, mas como uma quebra indesejada da normalidade. Essa exclusão cotidiana e hostilidade empurram historicamente essa população para fora da escola e para as margens da subsistência, como a prostituição compulsória nas ruas. Para compreender a raiz estrutural dessa rejeição, recorro ao pensamento de Maria Lugones e ao seu conceito de sistema de gênero colonial moderno. Lugones nos demonstra que a colonização impôs uma cosmovisão
que não apenas hierarquizou as raças, mas introduziu uma binaridade de gênero estrita, heteronormativa e indissociável do capitalismo colonial. Corpos que escapam desse binário colonial são historicamente percebidos pela sociedade ocidentalizada não como humanos dissidentes, mas como não humanos, anomalias, aberrações desprovidas de valor. Quando trazemos o Lugones para a realidade escolar, percebemos que o ato de um estudante solicitar o uso do nome social é um movimento de resistência decolonial. Ele está exigindo ser lido e tratado fora das amarras do binarismo imposto sobre ele. A reação violenta da comunidade escolar, o riso, o deboche, o uso deliberado do nome de registro, é a engrenagem colonial tentando restabelecer o controle, punindo o corpo que ousa desafiar a percepção social normativa. Essa percepção social punitiva, contudo, é moldada por múltiplos marcadores. É aqui que eu trago a jurista Kimberly Crenshaw, sua famosa teoria da interseccionalidade. Crenshaw nos ensina que as discriminações de raça, classe e gênero não operam em linhas paralelas, mas se cruzam de forma interativa, gerando vulnerabilidades únicas e o que ela chama de invisibilidade interseccional. A sociedade percebe o corpo dissidente a partir do cruzamento dessas opressões. Nós conseguimos enxergar a crueza dessa percepção social interseccional nos relatos contidos no livro Colorindo a Educação, do fruto do projeto Diversidade na Escola da Universidade Federal de Santa Maria. Tomemos o relato de Leonardo, um jovem negro participante do projeto. Leonardo traz uma compreensão profunda ao afirmar que não consegue separar sua identidade sexual da sua identidade racial. Ele se percebe, antes de tudo, como um homem preto. Durante sua trajetória escolar, a percepção social de seus pares e professores sobre seu corpo foi cruel. Por ser um menino negro que não performava a masculinidade viril esperada, ele era lido sob o estereótipo de bicha afeminada. E recebeu o apelido violento de Vera Verão. O olhar social utilizou um estereótipo midiático racista e homofóbico para ridicularizá-lo e fixar ele em um lugar de subalternidade. O impacto da percepção social excludente é ainda mais explícito no caso da estudante Sueli, de 16 anos. Sueli relata que, ainda no 4º ano do ensino fundamental, os meninos da escola a agrediam verbalmente, dizendo que era negra, que seu cabelo era ruim, que sua mãe era pobre e que, por isso, ela não deveria estar estudando ali. A percepção da raça e classe social daqueles estudantes ditava quem tinha ou não o direito do espaço da sala de aula. E a violência atingiu um nível institucional quando a própria diretora da escola decidiu mudar Sueli de sala, validando a percepção racista dos agressores em vez de proteger a estudante. Como apontam Casale e Gonçalves no material da UFSM, esses marcadores sociais de opressões cruzados controlam e sabotam a permanência escolar. Quando a percepção da sociedade e das instituições enxerga a diversidade como uma ameaça ou uma inferioridade, o ambiente escolar se torna inviável, pavimentando o caminho para a evasão que mais tarde alimentará os dados de letalidade dos futuros dossiês como este analisado. Para obtermos uma transformação real na escola, precisamos entender a mecânica filosófica por trás desse olhar excludente. Trago aqui a contribuição da filósofa Danielle Petter-Bridge sobre o problema da reconhecibilidade. Petter-Bridge argumenta que a reconhecibilidade é um processo perceptivo primário que precede qualquer ato normativo ou ético de reconhecimento. A percepção nunca é neutra, ela já é carregada de valor. Quando a sociedade falha em reconhecer um corpo trans, não é por uma capacidade visual literal, mas sim porque esse corpo foi intencionalmente invisibilizado por patologias sociais e estruturais. Vejam o impacto devastador disso no relato de Bernardo, registrado no projeto da UFSM.
Bernardo conta que a única e primeiríssima referência sobre transmasculinidade que ele teve acesso na juventude foi o filme Boys Don't Cry, que narra a história real e o assassinato brutal de Brandon Teena após ter sua identidade trans descoberta. Ao internalizar essa única representação disponível, o inconsciente de Bernardo percebeu a sua própria identidade não como uma possibilidade de vida, mas como uma promessa de morte violenta. Diante dessa percepção social aterrorizante, ele reprimiu sua expressão de gênero por anos, tentando se encaixar à força nos quadros heteronormativos da igreja e do futebol para conseguir sobreviver. Essa negação do olhar é governada pelo que Judith Butler define como quadros de inteligibilidade, normas históricas que decidem quais vidas são inteligíveis, quais corpos importam e quais existências são dignas de proteção. Na escola tradicional, o estudante trans que reivindica seu nome social choca-se contra esses quadros. Ele tenta se fazer invisível em uma estrutura desenhada para mantê-lo invisível. Por outro lado, quando alternamos esses quadros de percepção, o efeito é imediato. No mesmo livro da UFSM, Carlos traz um relato de um candidato trans e uma seleção de professores para o cursinho Popular Alternativa. Esse candidato afirmou que sabia se uma sala de aula seria segura e inclusiva quando o professor simplesmente iniciava o dia dizendo a palavra todes. Para um olhar cisgênero desatento, pode parecer apenas um detalhe gramatical, mas para o estudante trans, o uso de uma linguagem inclusiva e o respeito irrestrito ao seu nome social quebram esse regime de reconhecibilidade. Trata-se de uma alteração profunda no quadro de aparência. Aquele corpo passa a ser percebido como legítimo, seguro e bem-vindo. A teoria do reconhecimento de Axel Honneth nos lembra que a integridade do sujeito depende do reconhecimento na esfera dos direitos e na esfera social. O Brasil avançou no plano jurídico formal. Temos o amparo do uso do nome social garantido por lei e, historicamente, desde os parâmetros curriculares nacionais de 97 e 98 até a BNCC contemporânea, a orientação sexual, a identidade de gênero e a pluralidade cultural estão previstas como competências fundamentais para combater o preconceito. Contudo, a lei no papel não muda automaticamente a percepção da sociedade na prática. É papel da comunidade escolar servir ativamente para combater o que Patricia Hill Collins, chama de imagens de controle, os estereótipos que cristalizam a opressão. O livro do projeto Diversidade na Escola nos aponta caminhos pedagógicos concretos. Vamos lá. Nas linguagens, desconstruir o olhar eurocêntrico, inserindo autoras como Lélia Gonzalez e Carolina Maria de Jesus, garantindo que o nome social seja a norma absoluta e naturalizada na sala de aula. Nas ciências humanas, usa a geografia para mapear as espacialidades da exclusão e a sociologia para debater o direito à cidade e a teoria do reconhecimento. Na matemática, transformar os dados frios do dossiê de 2026 em gráficos e problemas estatísticos reais, ensinando probabilidade e porcentagem ao mesmo tempo em que se educa para os direitos humanos. E na infraestrutura, garantir a segurança física e a dignidade desses corpos, por meio da implementação de banheiros inclusivos e individuais, rompendo com a vigilância binária do espaço, a exemplo do Colégio Politécnico da UFSM. Se nós queremos sepultar o fatalismo social de que o destino de um corpo trans é o limite de 35 anos, nós precisamos mudar a forma como a sociedade percebe, acolhe e nomeia essas vidas desde a infância. Garantir a permanência escolar e o respeito absoluto ao nome social não é uma concessão ou um privilégio. É um dever ético e científico para garantir que essas pessoas passem da estatística da morte para a geografia da vida plena, longa e cidadã. A escola precisa deixar de ser o primeiro território de exclusão para se tornar o primeiro território de liberdade. Muito obrigada.